Olá, e hoje nós vamos começar a falar do livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Bom pessoal, então hoje vamos começar a falar do livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, do autor aqui Gustavo Cerbasi. Um dinheiro sobre finanças pessoais, bem tranquilo de ler, bem gostoso também. Uma leitura assim rápida, fácil, que a gente consegue fazer. Bem, se você não conhece Gustavo Cerbasi ele é mestre em administração pela FEA da USP. Ele é graduado também em administração pública pela FGV e ele é especialista em finanças pessoais. Se você digitar no Google aí quem é Gustavo Cerbasi, você vai perceber e constatar que tem bastante conteúdo dele na internet. É uma grande referência aqui no Brasil. Ele é palestrante, consultor e atualmente ele é autor de 14 livros. Já falei de alguns outros livros aqui de Gustavo Cerbasi, como Mais Tempo, Mais Dinheiro, Adeus Aposentadoria, e já fiz a leitura de outros também, como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Bem, vou mostrar aqui então um pouquinho mais de perto o livro para vocês, Uma capa bem bonita, Gustavo Cerbasi, o Dinheiro de Quem Tem, da editora Sextante. Não é grosso, fino, vocês podem ver que a página é aquela página amarelada, bem gostosa de ler, não sei se está refletindo aí, mas acho que dá pra ver, Então é bem tranquilo. O livro ele possui aqui 7 capítulos, no total aí de 58 páginas. Essa edição aqui que eu tô na mão é a edição de 2016, aliás, foi lançado esse ano em 2016. Os 3 primeiros capítulos, eles vão trabalhar o conceito aí mais de independência financeira e vai nos mostrar aí com argumentos à frente, que Gustavo Cerbasi defende e comprova pra gente sobre independência financeira, sobre riqueza. Então, você lendo o livro, você vai perceber isso nitidamente, que ele vai mostrar para você o que realmente é independência financeira, o que realmente significa a riqueza. Não a busca do dinheiro incessantemente, a todo custo. Não é isso que Gustavo Cerbasi coloca aqui pra gente no livro. É uma outra forma bem mais tranquila, bem mais prática e bem mais, digamos, palpável que você vai verificar ao ler o livro, no decorrer do livro. Vale lembrar que a editora aqui do livro também é a editora Sextante. Segundo o autor, esse livro aqui ele foi escrito, ele escreveu para pessoas independente do tamanho da sua renda, para aquela pessoa que já perdeu aí anos de salário, ao decorrer aí dos anos, entrava salário, saía salário, entrava salário, saía salário, e não conseguia fazer o acúmulo aí da poupança, enfim, o acúmulo do dinheiro. E também para aquela pessoa que nem entrou na faculdade ainda. Então, é um público bem abrangente, uma linguagem fácil. Gustavo Cerbasi tem uma linguagem bem tranquila nos livros que ele publica. Então, como eu comentei, o autor ele vai nos três primeiros capítulos, ele vai trabalhar o conceito aí de independência financeira, o que significa independência financeira. Ele começa com uma simples pergunta: ficar rico é o objetivo? A partir disso, no primeiro capítulo, ele começa a discorrer a partir dessa frase, aí começa a fazer um paralelo entre riqueza e felicidade. É bem interessante esse paralelo que ele faz, e no final ele faz uma conclusão aí que agrada bastante as pessoas e muda a forma de pensar. O autor ele vai comentar também sobre 2 tipos de pobres que existem: o pobre sem dinheiro e o pobre com dinheiro. É interessante essa situação que ele coloca, 2 tipos de pobre, Então essas 2 pessoas são pobres, mas uma não tem dinheiro e a outra tem o dinheiro. E uma frase que eu quero destacar aqui do autor que eu achei bem interessante diz assim: sua riqueza não depende de quanto você ganha, mas de quanto gasta ou do que você faz com aquilo que você ganha. Eu achei essa frase muito bacana, muito sensacional. E pior que é verdade, A riqueza ela não depende de quanto você ganha, mas sim daquilo que você faz com o seu dinheiro. Muitas pessoas recebem 20, 30, 50 mil reais, terminam um mês com 1.000 reais, 500 reais, ou seja, gastam tudo. Essa pessoa, ela tem a independência financeira, ela é rica, Ela tem a riqueza. Então o autor ele trabalha um pouquinho esse conceito também. E que há um problema cultural, do nosso país com a palavra riqueza, com o conceito de riqueza. O conceito de riqueza, o autor ele coloca aqui pra gente que na nossa cultura é aquela pessoa que já financiou seu imóvel, tem o carro financiado em 60, 48 meses. É um pouquinho aí de o conceito de riqueza se mistura com status social, com autoafirmação. E o autor ele trabalha muito bem isso, faz a gente mudar um pouquinho aí a chave do cérebro quanto a esses assuntos. E aí o autor ele vai dar também alguns exemplos de nações que têm um conceito de riqueza totalmente diferente do nosso. Por exemplo, a nação turca, os judeus, o
próprio Estados Unidos, né, a nação americana, né, quando o jovem ele faz 18 anos, o principal objetivo dele é fazer a faculdade, pagar a faculdade. Aqui no Brasil já é um pouco diferente. O principal objetivo dos nossos jovens, da galera com 18, 19 anos, o que é? Financiar o carro em 48, 60 meses, enfim. Muito interessante nesse primeiro capítulo aí que o autor vai trabalhar. Ele vai falar um pouquinho também sobre aposentadoria, sobre expectativa de vida nossa, né, do brasileiro. Segundo o autor, existem 4 grandes erros das pessoas pobres. São eles: despreza os pequenos valores, ou seja, aqueles pequenos gastos do dia a dia, não se esforça por uma boa negociação. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho da cultura de se você negociar com o vendedor, peixe inchar soa um pouco ruim, né? Aquela pessoa tá negociando, pão duro. Mas isso aqui no Brasil, em outras nações isso é praticamente normal, é bem tranquilo essa situação de negociar. Terceiro ponto, não ter percepção financeira. E quarto ponto, não sabe aonde quer chegar. Então esses são os 4 grandes erros de pessoas pobres que o autor coloca aqui pra gente. Aqui no capítulo 3 ele vai começar a preparar o terreno para você começar a ter um plano de ação para sua independência financeira. Então o autor ele comenta que existem 5 bloqueios que a gente deve eliminar para a nossa construção da riqueza, nossa construção da independência financeira. Então são eles: a não urgência, o passado, a identidade, o medo da perda e os recursos. O autor ele detalha um pouquinho cada um, explica bastante no terceiro capítulo para a gente poder entender o que são esses grandes 5 bloqueios que ele coloca aqui pra gente. Lembrando que ele já está preparando o terreno aqui no livro. Parece que o livro segue uma ordem cronológica para você começar a construir um plano de ação para sua independência financeira, para sua riqueza. Em contrapartida, ele coloca 4 objetivos para viabilizar a sua independência financeira. Então são eles: o tempo. Aqui ele vai trabalhar um pouquinho a nossa mente, né? Vai mostrar pra gente como o tempo ele tem que ser ao nosso favor. E sempre a longo prazo, né? Vai depender do recurso que você tem para investir. Se você tem um recurso mensalmente grande, R$1.000, R$2.000 ou até mais, o tempo ele diminui. Mas se o recurso no momento é pequeno, o prazo ele se estende, e isso não deve ser motivo para você não começar a sua independência financeira. Pelo contrário, o importante é você todo mês ter o hábito de ir lá poupar, nem que seja um pouquinho, para você já começar a trabalhar isso dentro de você, né, na nossa mente. E lá na frente você com certeza vai ter recursos maiores e vai começar a poupar mais. Então você já vai criando o hábito aí da poupança mensalmente. Segundo ingrediente, juros compostos. Isso é fenomenal. Ele vai explicar um pouquinho. Também lembre-se, Gustavo Cerbasi no livro é uma maneira bem suave de ler, bem tranquila. Não é uma matemática financeira densa, pelo contrário, não tem tem quase nada, digamos de 100%, tem ali 3, 5% de um pouquinho de matemática financeira, mas ele explica, é bem tranquilo, algumas tabelas para você poder entender. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Por exemplo, tabela de inflação, né? Anual de inflação, que ele coloca para a gente ter uma ideia. Não sei se está pegando. Então é bem tranquilo. Então ele vai explicar um pouquinho sobre juros compostos, que é o famoso aí juros sobre juros, né? Terceiro ingrediente, decisões inteligentes a serem tomadas ao longo da vida. E o quarto ingrediente é dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue investir, mas lembre-se, não precisa já investir, eu quero investir R$100 logo de cara. Se você não tem, comece com 30, não tem problema. Investimentos de renda fixa, tesouro direto, com R$30, R$40 você já consegue investir mensalmente. Já no próximo capítulo aqui, Gustavo Cerbasi ele vai dar uma formulinha, né, entre aspas, aí para você começar a criar a sua independência financeira. Lembrando que fórmula mágica não existe, vai depender mesmo de você, do seu esforço, da sua disciplina. Mas duas questões que ele coloca interessante aqui para você já começar a trabalhar isso. Gaste menos do que você ganha. Parece simples, banal, mas muitas pessoas hoje em dia, segundo o autor, gastam muito mais ou mais do que ganham. Então a conta não fecha. Você recebe 100, gasta 150, todo mês você vai ficar menos 50, menos 50, menos 50. Então essa conta aí não fecha. O segundo ingrediente aí, o segundo quesito da fórmula que ele coloca é: depois reinvista o seu retorno para obter ganhos compostos. O famoso aí juros sobre juros. Essa é a tática aí para você construir a independência financeira. Vale lembrar, se a gente vive além das nossas posses, né, além da nossa renda, dificilmente você vai construir a sua independência financeira. Você sempre vai ficar naquela bola de neve, naquela patinação de que todo mês está negativo, aí próximo mês fica negativo de novo, próximo mês fica negativo de novo. Então isso não é interessante. O autor aqui ele vai falar também sobre o quesito de você usar planilhas financeiras.
né, ou até mesmo anotar. Para você construir a sua independência financeira, vai ser necessário você aprender um pouquinho, nem que seja o mínimo. Planilha financeira, hoje em dia existem diversas planilhas fáceis de ser usadas, outras mais complicadas, vai do seu gosto. Mas lembre-se, para construir a independência financeira, você vai precisar ter uma planilha ou anotar num caderno, em algum papel. O empreendimento, né, os projetos que a gente tem na nossa vida, geralmente tem partes que a gente não gosta. E pode ser que uma delas seja essa da sua, essa barreira que você pode ter para ter a planilha financeira, aí colocar pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. Enfim, você vai decidir. O autor deixa bem claro que é você quem vai decidir quando vai alimentar esse caderno, essa planilha financeira. Mas é muito importante que você comece a criar o hábito de ter a planilha financeira para você saber de onde está vindo o seu dinheiro, para onde vai, quanto você poupou, enfim. É um quesito aí que eu coloco indispensável para a construção da riqueza. O autor ele vai comentar também sobre a teoria do Baldes. Vou deixar para você que lê o livro, depois comenta para mim o que você achou dessa teoria do Baldes. Ele explica bem. Eu acho bem interessante, você vai começar a ter um pouquinho mais de noção, digamos, das partes que o seu dinheiro tem que compor a sua planilha financeira. Uma outra frase que eu destaquei, que eu achei interessante aqui do livro que o autor coloca, é o seguinte: o objetivo não é poupar para ter dinheiro, é poupar para garantir o seu futuro. O autor ele vai comentar um pouquinho sobre a aposentadoria, como provavelmente vai ser aí daqui a alguns 20, 30 anos no quesito aí de aposentadoria. E você já começa a pensar, a fazer simulações aí de como você quer passar os seus 70, 80 anos quando você tiver aí um pouquinho mais velho. Bem, a partir do 5º capítulo, o autor já começa a colocar um pouquinho a prática para você. Já vai apresentar alguns investimentos para aposentadoria, o quanto você deve investir para adquirir a sua aposentadoria desejada. Então ele apresenta um cálculozinho ali básico, simples. E achei interessante também o autor que ele vai colocar a famosa questão: alugar ou versus financiar um imóvel. Então acompanha comigo o raciocínio. Vamos supor que você vai financiar um imóvel de 100 mil reais a uma taxa de 1% ao mês em 240 meses, ou seja, em 20 anos você vai financiar esse imóvel no valor de 100 mil reais. Ao longo desses 20 anos, a parcela do financiamento seria mais ou menos R$ 1.101. Bem, se você alugar um imóvel parecido com esse que você financiaria, você iria pagar aí mais ou menos uns R$ 800 e sobraria, digamos, R$ 301 para você investir. Supondo que você tenha os 1.100, 1.101 todo mês, só que em vez de financiar, você vai alugar um imóvel similar, bem parecido, no valor de R$ 800 e vai poupar aí, vai ter R$ 301 para investir. Então, esses R$ 301, o autor ele explica bem detalhadamente, é bem tranquilo, que você vai aplicar ele no investimento que vai render 0,6%, já tirando, né, o imposto de renda ao longo desses 240 meses. Bem, ao longo desses 240 meses, você poupando R$ 301 a um investimento 0,6%, você vai ter um total aí no final, uma quantia de R$ 160 mil. Ou seja, você vai ter mais do que seu imóvel que você teria financiado há 20 anos. Então, ele detalha mais esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, mas é interessante você repensar a questão do aluguel e do financiamento. Ele balanceia, coloca essas duas situações ponto a ponto e você decide o que vai ser melhor para você. E nesse exemplo, ao longo desses 20 anos, você vai ter acumulado R$ 160 mil, vai estar com esses R$ 160 mil em dinheiro vivo, em cash, na sua conta. Provavelmente poderá comprar um imóvel totalmente novinho, bem parecido que você compraria há 20 anos. Caso tenha feito o financiamento, você não estaria com os 160 mil, estaria com um imóvel na sua mão de 20 anos, né, digamos, de velhice. Aí, leia, depois coloque nos comentários pra gente o que você acha. O aluguel versus o financiamento. E ao longo do livro o autor também vai explicar um pouquinho aí sobre inflação, né, o que a gente deve fazer a respeito da inflação. E aí o autor também vai colocar pra gente diversos tipos de investimentos, como caderneta de poupança, tesouro direto, CDB, CDI, fundos de renda fixa pré-fixado, fundos DI, fundos derivados, ações, ouro, dólar, enfim. Ele coloca aí diversas opções e ele vai responder 4 perguntas quando ele coloca essas opções, que aí você consegue saber
saber mais ou menos, né, o que é cada investimento. Ele responde o que é, qual é o risco, os prós e contra. Então cada investimento desse que eu falei tem mais, ele vai colocar essas 4 perguntas e vai responder para você ter ali uma maneira de consultar futuramente aí de uma maneira rápida de consulta. Uma outra coisa, vale lembrar que o autor coloca que todo investimento, do planejamento de independência financeira, você deve priorizar também o conhecimento, adquirir mais conhecimento. É importante você sempre se reciclar para poder saber o que investir em cada momento aí da sua vida, da sua trajetória da independência financeira. E aí, partindo para o final do livro, o autor já coloca: a bola está com a gente, que a independência financeira depende só de nós, da sua disciplina, da sua disponibilidade, o quanto realmente você quer construir a sua independência financeira. Mas ele ressalta que não vai ser fácil conquistar, obstáculos virão, situações difíceis virão ao longo desse trajeto de 20, 30 anos, mas vale lembrar que ela é possível sim. No livro ele conta que ele ajudou a empregada doméstica que trabalhava ou trabalha na casa dele a construir a independência financeira para ela se aposentar aos 55 anos. Então ele deu uma consultoria para ela ali de grátis, para ela se aposentar poupando aí por mês, para ao final da aposentadoria, né, ao final desse plano, ela ter uma renda passiva ali de R$800 todo mês sem fazer nada, né? Então eu acho que ela poupava ali, no livro coloca, acho que é 100, 107, R$110 mais ou menos. Então é bem interessante também. Ele pede para a gente ficar atento aos gastos pequenos, aqueles gastos do dia a dia que a gente não anota. Às vezes a gente compra uma garrafa de água, uma bala, chocolate, enfim, a gente acaba não anotando, come um salgado ali, um sorvete ali, enfim, eu não sei qual que é o seu gasto diário do dia a dia, mas ele pede pra gente tomar cuidado quanto a isso. Isso mina o planejamento, isso afeta bastante aí no orçamento doméstico, pra gente ficar bem atento a respeito disso. Uma outra frase que ele coloca aqui no final é a seguinte: renda é aquilo que é gerado com segurança pelo patrimônio próprio de cada um. Ele vai falar um pouquinho o que é renda, o que é salário, é diferente, eu não sabia dessa diferença, e é bem interessante, aí você já começa também a mudar a sua chavinha aí no cérebro e pensar mais na independência financeira. E no final também ele vai responder algumas perguntas como: se eu perder meu emprego, se o banco ou o governo quebrar e pegar todo o meu dinheiro, e se eu morrer? Então ele responde aí essas 3 perguntas que ele coloca que foram as que mais fizeram para ele ao longo desses anos aí. E é interessante a resposta e vale a pena a reflexão também. E o último capítulo, ele fala pra gente cuidar realmente do que é importante e reforça mais 2 dicas pra gente fechar com chave de ouro esse livro. A primeira é: não gaste mais do que você ganha. Isso é imprescindível, galera. Anote isso, escreva no espelho, escreva aonde der, não gaste mais do que você ganha. E a segunda reflexão, ele coloca que as coisas mais importantes da vida não custam. Um livro, galera, excelente para você que está buscando um pouquinho sobre finanças pessoais, fácil, simples. Leia, se você já leu, deixe no comentário a sua sugestão, gostou, não gostou, o porquê não gostou, o porquê gostou, coloque no comentário, vamos discutir, vamos debater um pouquinho sobre Gustavo Cerbasi, Dinheiro, os segredos de quem tem. Bem, pessoal, é isso aí, siga o canal nas redes sociais, deixe o seu like e se inscreva no canal também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.